Pois é, pessoal, Frei Gilson não tem um minuto de paz. Frei Gilson está envolvido aí em duas grandes polêmicas, né? A primeira foi a esquerda, né, ficando abismada com a quantidade de fiéis que rezam o terço junto com o frade, né, às 4 da manhã. E agora a grande polêmica envolve o pessoal católico, né, que acabou ali observando um breve erro teológico ali na homilia, ali logo após não, rezando o Santo Rosário. Então o Frei Gilson diz que Maria não é mãe da divindade de Cristo, que ela é apenas a mãe da humanidade de Cristo. E logo em seguida, né, depois dessa polêmica, dessa fala, né, imprecisa, alguns católicos começaram a acusar o Frei Gilson de heresia, que ele é um herege, né, que ele não é um frei de verdade, né, para vocês terem noção. Mas aí ele fez um pronunciamento explicando ali o que ele quis dizer, né? Antes da gente continuar o vídeo, se você é novo neste canal, já peço que você se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Aqui neste canal eu falo sobre saúde mental, psicologia, desenvolvimento pessoal, fortalecimento da personalidade, vida cotidiana, literatura e assim por diante. Então o nosso canal ele é bem rico de conteúdo com relação à autoeducação, né? Então se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixa aqui o seu like também para que este canal cresça ainda mais, tá certo? Então o Frei Gilson foi lá e fez um pronunciamento explicando que estava lendo Santo Agostinho e que na hora da homilia, ao falar, né, da Santíssima Virgem, veio à memória justamente aquilo que ele estava lendo. E é interessante que na vida de estudos, né, a gente vai fazendo associações, né, de conhecimento com base naquilo que está mais fresco na nossa memória. Então ele pegou um trecho de Santo Agostinho e, né, fez ali a sua argumentação quando ele estava explicando algo dos mistérios ali do Santo Rosário. E aí ele comete esta imprecisão que parece que ele está indo contra a teologia do Theotokos, né, que Maria é mãe da divindade. E aí ele vai citar Santo Agostinho, ele vai fazer as devidas explicações e assim por diante. Mas, ao meu ver, não estou criticando o Frei Gilson e também não estou dizendo que ele é um herege. Mas, para mim, a explicação ficou um pouco dúbia ainda, porque deu a entender que ele ainda queria justificar que Maria não era mãe da divindade. E aqui eu trouxe o catecismo, né, só para fazer uma breve explicação aqui. Não quero desmerecer o Frei Gilson, não quero dizer que ele não tem um conhecimento teológico, mas aqui é só para dar uma explicação, para ficar mais claro ainda, e também para reafirmar que o Frei Gilson não é um herege, né? Eu acredito que o Frei Gilson tem uma missão evangélica muito importante no nosso país. A quantidade de pessoas que estão se convertendo ao catolicismo, inclusive protestantes. Eu era protestante, né? É óbvio que eu não fui tocado pelas mensagens do Frei Gilson, né? Mas eu vim da igreja protestante, comecei a estudar e me converti ao catolicismo. Então, o trabalho que o Frei Gilson está fazendo é muito importante. Então, só quero trazer essa explicação aqui para mostrar para vocês que não existe essa separação entre Cristo homem e Cristo Deus. As duas naturezas coexistem a partir do momento que Maria gera Jesus Cristo através da humanidade. Então, aqui no Catecismo, no parágrafo 467, que inclusive é um capítulo que o Frei Gilson lê para o seu público no finalzinho do vídeo, diz o seguinte: os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. O que o catecismo está dizendo? Que os monofisistas, que eram os hereges da época lá entre 431 depois de Cristo, aonde aconteceu ali o concílio de Éfeso, eles diziam que quando Cristo tinha uma natureza divina, e depois da ressurreição, ele deixou de ser homem e passou a ser apenas uma natureza divina. Então, eles fizeram o concílio de Éfeso, reprovando e condenando esse tipo de argumento, dizendo o seguinte: olha, Cristo tem a natureza humana e a natureza divina. Então, é sobre isso que o texto está falando. Ele continua o seguinte: confrontado com esta heresia, em 451,
O Concílio Ecumênico de Calcedônia confessou, corrigindo aqui, não é o Concílio de Éfeso. Na verdade, esse concílio foi no ano de 451 e era o Concílio Ecumênico em Calcedônia, tá? Uma breve correção aqui, tá? E o que diz o concílio? Diz o seguinte: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade. Veja bem, não existe essa separação entre Cristo homem e Cristo Deus. As duas naturezas coexistem. É óbvio que na eternidade o que prevalece é o quê? A divindade. Mas a partir do momento que essa divindade entra no tempo, através da concepção, através de Maria, a natureza humana e a natureza divina coexistem. É óbvio que dentro de uma ordem de hierarquia, a natureza divina é eterna. Mas existe um momento no tempo que essa divindade assume a natureza humana, certo? Então é isso que o concílio está dizendo, que Cristo é homem e é Deus, ok? O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é como os monofisistas estão falando, né? Que ele é apenas Deus. Não, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos. E aqui é uma explicação muito importante, porque isso está relacionado com o que o Frei disse. O Frei disse o seguinte: Maria não é mãe da divindade no sentido do seguinte: a divindade, ela é eterna. Maria é filha de Deus, certo? Não pode a filha de Deus gerar algo eterno por si mesmo, entende? O que ela gera nela é o quê? A humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que coexiste com a natureza divina. Por isso que Maria, ela é mãe de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que Cristo assume a humanidade, ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser divino. Então eu acredito que a imprecisão ali no trecho do vídeo do Frei Gilson estava aí. Porque Maria é mãe de Deus através da coexistência entre a humanidade e a divindade de Cristo. Não que na eternidade Maria gerou a divindade. Não. O Frei Gilson está certo. Maria não é mãe da divindade no sentido pleno da divindade eterna, ok? Ela é mãe de Deus a partir do momento que ele entra no tempo, entende? Então, por um período do tempo, Maria é mãe da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo, entende? É isso que o catecismo está nos ensinando aqui, e o texto continua. Veja bem, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nesses últimos dias, ou seja, a partir do momento que a divindade entra no tempo, nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Ou seja, Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. A partir de Maria, gera a humanidade de Cristo, que coexiste com a divindade deste mesmo Cristo. E o texto continua. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, tanto a natureza humana quanto divina. Sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. Então, lá na homilia do Frei Gilson, deu a entender que existia uma separação entre o homem, Cristo, e Cristo, Deus. Mas, na verdade, o que faltou ali na explicação do Frei Gilson, que foi apenas uma imprecisão, aquilo não significa que ele é um herege e que ele está indo contra a doutrina da Igreja Católica, era justamente essa explicação, que Maria não é mãe da divindade do Cristo, porque a divindade é eterna. Ela é mãe de Deus porque Cristo nasce neste mundo.
e a natureza divina coexiste com a natureza humana. E o texto continua. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Então entenda o seguinte, não existe essa separação. E eu acredito que, velho, imprecisões teológicas acontecem. A gente tem uma limitação na nossa linguagem teológica. Inclusive, se a gente também não tem uma capacidade filosófica para refletir sobre as verdades da fé, as coisas acabam ficando imprecisas mesmo. Então, além de ser um frei, além de ser um padre católico, ele também é um ser humano, passível de erro, mas que teve a humildade de gravar um vídeo, explicar os motivos, explicar o porquê ele não acredita nessa separação e por que ele não acredita que Maria não é mãe de Deus, né? E a explicação tá lá, se vocês quiserem assistir, vai lá no Instagram do Frei e assistam, tá certo? Então rezemos pela alma do Frei Gilson, que ele consiga aí cumprir a sua missão. A gente tem percebido que isso não tem sido fácil para ele, né? Cada vez mais ele vai crescendo, ele vai rompendo as bolhas do catolicismo, porque vai nos podcasts, né? Já foi ali no podcast do Inteligência Limitada, já foi ali no Brasil Paralelo. Então, de certa forma, ele está atingindo um público diferente. Ele não está só atingindo um público católico, mas ele está rompendo a bolha do catolicismo, está ficando cada vez maior a sua missão. Então é óbvio que, rompendo a bolha, vão aparecer pessoas que de fato não têm uma amistosidade com o catolicismo, de certa forma até odeiam e odeia tudo aquilo que vem do catolicismo. É óbvio que isso vai acontecer. Então o Frei Gilson precisa também das nossas orações e intercessões, tá certo? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa explicação, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. O que você acha disso? Você gostaria de ver mais vídeos assim sobre teologia católica? Né? Eu acordei hoje com vontade de gravar esse vídeo porque esse tema estava na minha cabeça. Então vim aqui trazer esse conhecimento para vocês, tá certo? E é isso, pessoal. Tamo junto. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.